Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 18 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos ter a fala de Bildade, isso mesmo, é onde ele vai descrever o perverso. Isso parece mais uma indireta a Jó. Você começa a perceber que os ânimos entre os amigos não andam nada bem. E ele fala assim: então respondeu Bildade o suíta: até quando andarás à caça de palavra? Considera bem e então falaremos. Porque somos reputados por animais aos teus olhos e passamos por curtos em inteligência. Gente, olha como ele fala, não é? Curtos em inteligência, né? Uma forma clássica de dizer, Jó, tu tá achando que a gente é meio débil, é burro, é o quê, Jó? Olha só a que nível está chegando esses embates aqui entre esses amigos, né? E aí ele fala assim, tu que te despedaça na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-á rochas do teu lugar? Na verdade, a luz do perverso se apagará, Jó. E para o seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama se derribará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará na boca de forge. A armadilha apanhará pelo calcanhar e o laço prenderá. A corda estará escondida na terra e a armadilha na vereda. Os assombros o espantarão, de todos os lados os perseguirão de cada passo. As calamidades virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. E qual lhe devorará os membros do corpo? Será devorado pelo primogênito da morte. O perverso será arrancado da sua tenda onde está confiado e será levado ao rei dos terrores. Nenhuma das suas morará na sua tenda. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação, porque abaixo secarão as suas raízes e murcharão por cima dos ramos. A sua memória desaparecerá na terra. A luz o lançarão às trevas e afugentarão do mundo. Não terá filhos, nem prosperidade entre o povo e nem sobrevivente algum ficará na sua morada. Do seu dia se espantará os do ocidente e do oriente serão tomados de terror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o paradeiro do que não conhece a Deus. E aí, embora Jó sofrendo, ele sabe que o Redentor dele vive. Ele sabe em quem ele cria. E é tão lindo, gente, ver que mesmo Jó, muitas vezes, né, assim, mostrando a irritabilidade, né, as emoções dele muito aflorada ali diante daquele sofrimento, o sofrimento não roubou de Jó a fé e a certeza de que aquela situação estava debaixo do controle de Deus. Mesmo ele não sabendo, ele confiava. Olha só, então Jó respondeu: até quando afligireis minha alma e me quebrantareis com palavra? Já 10 vezes me vituperaste, e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro? E se queres engrandecer-vos contra mim, que me arguis pelo meu opróbrio. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que calmo violência,
mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar. Nas minhas veredas, pó colocou ele trevas, e na minha honra me despojou. E tirou-me da cabeça a coroa, arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancando-me a esperança como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao meu redor. Pois, longe de mim, os meus irmãos e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim, e os que abrigam na minha casa, as minhas servas, me têm por estranho. E vim ser estrangeiro aos teus olhos. Chamo o meu criado, mas ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. A esposa de Jó não suportava o hálito dele. Pelo que o mau cheiro, eu sou repugnante aos olhos dos filhos da minha mãe. Ou seja, ele era repugnante aos seus irmãos. Até as crianças me desprezam, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonam e me abominam. Até os que me amavam se tornam contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Ó, salva-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Por que me perseguis? Como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras. Quem me dera fosse gravada elas num livro que, com pena de ferro e com chumbo para sempre, fosse esculpidas minhas palavras numa rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido eu do meu corpo e da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outro. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se dissesse, como o perseguiremos? E a causa desse mal se acha nele. Temei, pois, a espada, pois tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. E aí, por fim, o capítulo 20, nós vamos ver Zofar vai descrever a calamidade do perverso. Enquanto nós vimos que Bildade descreve a sorte do perverso, Zofar vai falar da calamidade do perverso. Então respondeu Zofar, visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder, segundo o meu entendimento. Olha só, segundo o meu entendimento. E como nós temos que tomar cuidado com aquilo que achamos, com aquilo que entendemos. Precisamos sempre não ser o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, mas aquilo que Deus tem, aquilo que Ele fala, aquilo que eu preciso entender, né? Daquilo que Deus falou comigo. Pois bem, porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo do perverso é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Ainda que a sua presunção remova os céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre, os quais que conheceram lhe dirão, onde está? Voará para o sonho e não será achado, será afugentado como a visão da noite.
Os olhos do que viram, jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos restaurarão os seus bens. Ainda que os meus ossos estejam cheios de vigor da sua juventude, esse vigor deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o deixe, antes retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida transformará nas suas entranhas fel e áspide será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitará do seu ventre e Deus a lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros, devorará o fruto do trabalho e não engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer algum. Oprimiu, desamparou os pobres, roubou casas e não edificou. Porque não houve limites na sua cobiça e não chegará a salvar as coisas que ele desejava. Nada escapou da sua cobiça. A plenitude da sua abastância ver-se-á angustiado e toda a força da miséria virá sobre ele. Se você for ver esse texto, né? Aqui essa fala de Zofar, você vai ver que é muito diferente de quem era Jó. Você vê lá no capítulo 1, ele era íntegro, ele era temente, ele era fiel. Não encaixa aqui, né? Essa fala, por isso ela se torna tão ofensiva, né? E tão dolorosa para Jó, porque os seus próprios amigos falam isso, né? E olha o que ele diz: se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará. Ele arrancará as suas cordas da flecha e esta bem resplandecente como fel, haverá assombro sobre ele. As riquezas da sua casa serão transportadas como água, serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal herança decretada por Deus. E aí, amanhã nós vamos ver Jó falar também sobre o perverso. Jó vai descrever a prosperidade do perverso, né? Então, estamos tendo aqui, nesses dias, uma aula do perverso. Enquanto Bildade fala da sorte, nós acabamos de ler Zofar falando da calamidade e amanhã Jó vai falar da prosperidade do perverso. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém? E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe.